Quando a gente está buscando soluções em Deus, a gente precisa tomar muito cuidado em ser esse tipo de pessoa que eu vou mencionar agora nesse vídeo. Você já viu, ou talvez você seja essa pessoa, e é só fazer uma breve análise e olhar para dentro de si com sinceridade que você vai conseguir identificar se você tem esse padrão ou não. Já viu aquela pessoa que ela tem problema, só que para cada solução desse problema, ela arruma outro problema? Ou seja, ela te fala que tem um problema, e aí você apresenta a solução, e essa pessoa arruma mais um problema para a solução que você apresentou. Ou seja, fulana, faça tal coisa. Ah, mas é isso, é aquilo, é não sei o que, é não sei o que lá. Ela está arrumando outro problema para não resolver o problema que ela apresentou. Você sendo essa pessoa na vida, provavelmente você vai levar esse padrão de comportamento para a oração. E aí você vai chegar em Deus apresentando os seus problemas, apresentando as suas dificuldades. E aí logo mais, passa-se alguns dias, o Senhor começa a clarear a sua mente ou usa uma pessoa para te dar uma estratégia para você sair do problema que você está enfrentando. E aí o que você faz? Você começa a arrumar problemas para aquela solução. Eu já vi pessoas que Deus usa alguém para dar estratégia para ela vencer e ela simplesmente diz assim: ah, mas eu já fiz assim, assim, assim. Você já fez de todos os métodos, mas você já fez do jeito que Deus está falando? Então entenda que esse padrão de arrumar um problema para cada solução, ele te impede de romper na vida em todas as áreas e no espiritual também. Muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus utiliza de coisas simples para resolver problemas complicados. Quando Josué vai derrubar as muralhas de Jericó, a estratégia é simples, mas por trás da estratégia simples, bem executada, é que vem a vitória. Então para pensar se você não está arrumando problema para as estratégias que Deus está te dando. Muitas vezes o Senhor está pedindo você para fazer uma coisa simples. E por essa coisa ser tão simples, você não está dando crédito para ela. E aí você não faz. E aí você não vence. Quando você estiver orando, seja apto e sensível para ouvir o que Deus tem para falar, porque muitas vezes o que Ele vai te dizer não é o que você está esperando, a estratégia que Ele vai te dar não é aquela miraculosa, mas é a que vai resolver seu problema. E isso implica em te mostrar que o poder não está na estratégia, não está na ferramenta, não está na porta, não está na solução. O poder está em Deus. E Ele utiliza de ferramentas simples, de coisas simples para fazer coisas grandes. Então, para de padronizar a maneira que Deus vai chegar para resolver seu problema. Para de padronizar a maneira que Deus vai falar com você. Muitas vezes você está esperando a voz de Deus audível, e Ele está falando no seu espírito a todo momento. E você não está dando crédito. Os direcionamentos de Deus nem sempre vão vir da maneira que você está esperando. E aí muitas vezes você vai dizer que Deus não fala com você, Deus fala com todo mundo. As pessoas oram e ouvem a voz de Deus, mas é porque você não é sensível à voz de Deus. Você ainda não identifica como Ele fala no seu espírito. E uma das maneiras para você saber que é Ele que está falando é quando o seu coração queima. E aí, para ter mais certeza, você faz uma prova com Deus. Uma coisa simples para testificar que foi Deus que estava falando com você. Mas não fica fazendo provas o tempo inteiro, toda hora, não. Porque isso é meninice. Mas de vez em quando você fazer provas para confirmar se é Deus que está falando com você ou não a respeito de uma coisa muito importante, da qual você precisa tomar uma decisão, é viável você fazer essa prova com Deus. Então saiba que quando Deus fala, o coração queima, o coração arde. Então saiba que identificar a voz de Deus dentro do seu interior é muito importante. É muito importante identificar essa voz que fala dentro de você, te orientando, te acalmando, te aconselhando e muitas vezes te exortando, te colocando no caminho, te dando estratégia, te dando luz. E quando a voz de Deus fala conosco, ela silencia muitas vezes todas as vozes que estão dentro do nosso pensamento. Então, com cada pessoa, Deus ele utiliza de uma maneira para falar. E quanto mais você vai se adaptando com as maneiras que Deus vai falando, você vai sentindo mais Ele falando com você. Então, quando Deus fala, o coração arde. Os discípulos no caminho de Emaú só identificaram o Mestre depois do partir do pão por causa das atitudes. Mas antes eles disseram que o coração já estava ardendo. Havia uma dúvida, mas o coração já ardia. Então o coração nosso ele arde quando ouvimos a voz do Senhor. A voz do Senhor se torna inconfundível conforme a gente vai crescendo na experiência, no entendimento e no relacionamento com Deus.
Então cultive o seu relacionamento com Deus e você vai ouvir a voz do Senhor falando dentro do seu interior de forma muito forte. Sobre tudo o Senhor fala conosco. Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida. Deus é Pai. E se você está recebendo a correção de Deus é porque você é filho dele. Um pai só corrige o filho que ele ama. Você não imagina um pai que ama um filho deixando ele fazer tudo o que ele quer. Não existe amor nessa liberdade. Então saiba que se você está sendo corrigido por Deus, o Senhor está exercendo o amor dele na sua vida para te colocar no caminho certo e não deixar você se perder. Então crie um relacionamento com Deus para você saber identificar a voz de Deus e parar de dizer que Deus não fala com você. E aí sim, você vai conseguir sair desses emaranhados da sua vida que você não consegue resolver porque você não sabe a direção que você vai tomar. E muitas vezes Deus fala e você não entende, você não compreende. Peça ao Senhor discernimento da sua voz. Porque com cada pessoa Deus fala de uma maneira. Uma das maneiras de Deus falar muito na nossa vida é a Bíblia Sagrada. Então, quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, você começa a identificar as maneiras que Deus age, o caráter de Deus e como ele se comunica com seus servos. E as ferramentas personalizadas que Deus quer te entregar, você precisa criar relacionamento com Deus para você receber as estratégias e saber identificá-las, sem jogar elas fora, sem banalizá-las ou até mesmo arrumar mais problemas para cada solução que Deus está te dando.